Bom dia, irmãos. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco. Bom dia também àqueles que nos acompanham pelas nossas mídias sociais aqui da igreja. Como o pastor Eduardo falou, a nossa intenção não é atacar, mostrar erros de nenhuma denominação, mas sim, à luz da palavra de Deus, nós examinando as Escrituras, à luz da palavra de Deus, nós colocarmos o que é o pensamento bíblico acerca de alguns e certos movimentos religiosos. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. O Senhor nos conceda nessa manhã maravilhosa, Senhor, a graça de entendermos a Tua palavra, que nós possamos servir a Ti, Senhor, e que o Senhor possa me ajudar, Pai, a passar aqui para os irmãos, aqueles que nos assistem também, acerca da Tua vontade, Senhor, não da vontade do homem, Pai. Assim eu agradeço, em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Da série Movimentos Religiosos, o pastor Daniel, ele, algumas semanas antes dele viajar para os Estados Unidos, ele passou para nós alguns pensamentos acerca de movimentos religiosos. E ele pediu para alguns dos nossos irmãos, que cada um deles falasse sobre algum movimento, E hoje eu estou aqui para falar sobre o catolicismo romano. Nós falaremos sobre as origens, falaremos sobre doutrinas, e dentro de doutrinas nós queremos tratar sobre a fonte da autoridade, ou seja, qual é a autoridade, se a palavra de Deus ela é suficiente ou não, o plano de salvação, se existe a salvação na fé daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, que Ele morreu em nosso lugar, foi uma morte vicária, ou seja, era nós que era para sermos mortos, Ele morreu em nosso lugar. E a pessoa de Jesus Cristo, a suficiência de Cristo. A Bíblia ela é enfática em dizer que Jesus Cristo, Ele é Deus. Eu lembro que Ele falou para Filipe, perguntaram acerca, mostra-nos o Pai. E Ele falou, eu e o Pai somos um. Ali nós entendemos que Jesus é Deus também. Então, sobre essas três áreas que nós gostaríamos de enfatizar: a fonte da autoridade, plano de salvação e a pessoa de Jesus Cristo. Como uma introdução, eu quero dizer o seguinte: o catolicismo romano, ao longo da história, tem sido identificado como uma religião cristã, mas não deveria ser considerado tal como afirma ser. Isso porque as bases, os pilares doutrinais estão desalinhados com as Escrituras Sagradas. Nós podemos ver isso daqui a pouco. Sendo a maior parte baseada em outras fontes extra-bíblicas. Para dizer que uma igreja bíblica precisa estar alinhada com as Escrituras, não é, irmãos? A igreja bíblica ela deve estar em completo alinhamento com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus ele falou: errais, não conhecendo as Escrituras, elas testificam de mim. Então, nesse pensamento, nessa unidade, eu quero passar e pensar com vocês sobre origens, doutrinas e literatura, que eu falei.
Primeiro, origens. No início da era cristã, não havia nenhuma denominação. Nós tivemos uma matéria riquíssima com o pastor Eduardo, né, os irmãos aí do seminário, sobre história da igreja. Foi muito bom para nós essa matéria, um conhecimento bem profundo, né? O que haviam eram comunidades formadas por pessoas que confessavam a Cristo depois de ter entendido o propósito de Cristo ter vindo ao mundo. A primeira igreja cristã surgiu em Jerusalém, né, na casa de Maria, a mãe de João Marcos, provavelmente o local do cenáculo, mesmo local onde Jesus instituiu a ceia. Após isso, as igrejas foram fundadas em Samaria, em Corinto, Éfeso, Filipos e outros lugares onde o evangelho ele foi disseminado. As igrejas eram estabelecidas com pluralidade, ou seja, uma aqui, outra ali, nascia outra lá, e ao mesmo tempo ela tinha uma unidade, né? Era Cristo. Né? A centralidade dessas igrejas era a pessoa de Jesus Cristo. A pluralidade era o que acontecia no sentido de expansão. Eram várias igrejas para onde os cristãos se dispersavam, por causa da perseguição que havia. Ali estavam as igrejas. E a unidade era o que a fé em Cristo proporcionava uns aos outros, constituindo-os membros daquela comunidade, membros da mesma comunidade. Mais tarde, no quarto século, alguns eventos ocorreram e modificaram esse quadro, que contribuíram para a formação do que conhecemos hoje como Igreja Católica. Só dizer que o que eu aprendi com o pastor Eduardo foi que, na época, né, nos primórdios, havia, sim, também pensamentos errados. Né? Tinha os judaizantes. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele combateu ferozmente, ferrenhamente, os judaizantes que eles queriam também instituir, deixa eu lembrar o que era mesmo, era um sinal que eles deveriam ter, né? Não bastava somente a pessoa de Jesus Cristo. Né? Eu quero falar agora sobre o Império Romano. O Império Romano estava enfraquecido por causa dos ataques dos bárbaros, dos francos, dos vândalos, vindos da região da Alemanha e muitos outros, e também por questões internas. Sempre tinha no Império Romano um querendo derrubar o outro, né? Houve um momento muito conflituoso entre alguns imperadores, pelo quadro que estavam em lugares diferentes, entre eles Constantino, que eu creio que muitos já ouviram falar, o imperador Constantino. Ele era muito influente, muito forte nas batalhas, ele foi conquistando os territórios de outros e tomando conta de tudo. Mas chegou uma época que houve um enfraquecimento, uma fragmentação do Império Romano. O Império Romano ele foi dividido entre a região oriental e ocidental. E isso aconteceu no ano de 395. A queda de Roma se deu em 476 e deixou
a autoridade papal, né, os papas, livres de autoridade civil. Os vários reinos que surgiram deram aos papas oportunidade de fazer alianças vantajosas, e isso levou o bispo de Roma a ser figura dominante no Ocidente. Aqui nós já vemos que a política, ela se envolveu também com a igreja, ou melhor, a igreja deixou-se envolver com assuntos políticos. E Constantino, ele foi imperador, e ele foi avançando o seu império, né, conquistando terras, nações, e também ele teve uma influência muito grande, que nós vamos ver também daqui a pouquinho, sobre a igreja e principalmente sobre a autoridade da igreja, que eram os papas. No ano de 325, começou o Estado do Vaticano. Todo mundo, hoje nós vemos falar do Vaticano, não é isso? O Papa mora no Vaticano, e as televisões do mundo inteiro, elas mostram o Papa aparecendo lá, dando mensagem, né, para os seus fiéis. Só que eu falei no começo, o intuito nosso não é criticar, né, e nem, vamos dizer assim, no popular, falar mal de nenhuma denominação. Só que nessas aparições do Papa, eu nunca vi ele citar um versículo bíblico. Interessante isso. No ano de 325, o imperador romano Constantino, afirmando ser convertido ao cristianismo, contribuiu à Igreja do Salvador em um bairro de Roma chamado Vaticanos. Existia a Roma antiga, um bairro chamado Vaticanos, e o Constantino, ele doou, né, à igreja. Os bispos e papas que seguiram construíram vários palácios ao redor da igreja, formando a parte do Vaticano que existe hoje. Então, foi construindo os palácios ao redor ali, e o que nós vemos hoje é o resultado disso, né? O Estado territorial do Vaticano teve origem com o Papa Estevão II, no ano de 741 a 752. Como o pastor Eduardo falou, esse estudo não é um estudo bem aprofundado, né? Poderemos pensar nisso mais tarde, mas é um apanhado geral, né, da história da Igreja Católica. Ele instigou Pepino, chamado o Breve, né, e seu exército a conquistar territórios na Itália e doá-los à igreja. Essas ocasiões foram conhecidas como doações de Pepino. Em troca, havia uma barganha aqui, né? Em troca, o Papa o coroou pela segunda vez como rei dos francos e patrício dos romanos. Nessa época, surgiram documentos chamados Doações de Constantino, em que se dizia que Constantino reconhecia a autoridade do bispo de Roma e da igreja, e que no bispo residia o poder temporal e espiritual. Os 5 patriarcas. No fim do quarto século, as igrejas e os bispos da cristandade ficaram sob o domínio de 5 grandes centros. Roma, a parte ocidental; Constantinopla, que ficava, hoje o país da Turquia, ficava na cidade, hoje é a cidade de Istambul, é uma das capitais da Turquia, porque a Turquia tem Istambul na parte oriental e Ankara na parte ocidental.
Antioquia, Jerusalém, Alexandria. Os bispos dessas cidades foram chamados de patriarcas, todos no mesmo pé de igualdade e governantes absolutos de suas províncias. Com a destruição de Jerusalém, a queda de Constantinopla e os problemas doutrinários com os bispos de Alexandria e Antioquia, a Igreja de Roma achou-se no direito de dominar toda a cristandade com o seu bispo. A partir daí, seria o Papa o seu sumo pontífice. A Igreja Católica ela tem na pessoa do Papa o sumo pontífice. Só que a Bíblia ela nos relata que do sumo pontífice é a pessoa de Jesus Cristo. Doutrinas. Há 3 doutrinas principais que queremos tratar com cada religião. Fonte de autoridade, que eu falei, plano de salvação e a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos pensar um pouquinho agora sobre a fonte de autoridade. A Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a única e final autoridade em toda a fé e prática. A Bíblia, para nós, é a única autoridade de fé, e regra de prática. Todos temos que ser submissos a ela, mesmo nas áreas de ciência e filosofia, etc. Gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias e abrissem no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. Amém? Alguém poderia ler para a gente, então, por favor? Isso, de 1 a 13. Amém. Obrigado, irmão Alberto. Aqui nós vemos que Cristo, ele ataca as tradições que os judeus tinham
algumas tradições e eles criticam os discípulos por não lavarem as suas mãos antes de comer. E Jesus fala que eles estavam ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Eu tenho aqui um compêndio do Catecismo da Igreja Católica. É uma das fontes de autoridade do catolicismo. Ele diz na sua página 23 sobre a transmissão da revelação divina. Nós vemos que a revelação divina é a palavra de Deus. E aqui diz assim: por que e de que modo a revelação divina deve ser transmitida? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Até aí, beleza. 1 Timóteo 2,4. Ou seja, de Jesus Cristo. Por isso é necessário que Cristo seja anunciado a todos os homens, segundo o seu próprio mandamento. E também se baseiam, diz aqui no final, é o que se realiza com a tradição apostólica. Quer dizer que existe, além da Bíblia, a tradição do catolicismo. E na página 24, ainda, número 13, como se realiza a tradição apostólica? A pergunta lá. A tradição apostólica se realiza de duas maneiras. Presta bem atenção. Com a transmissão viva da palavra de Deus, amém, também chamado simplesmente de tradição, e com a Sagrada Escritura, que é o mesmo anúncio da salvação feito por escrito. Depois, a outra pergunta: a quem cabe interpretar autenticamente o depósito da fé? Isso eu lembro dos tempos de renovação carismática católica, que os padres vinham e falavam assim: vocês podem falar da Bíblia, mas a interpretação toda deve ser do padre ou do bispo. A quem cabe interpretar autenticamente o depósito da fé? A interpretação autêntica desse depósito compete unicamente ao magistério vivo da Igreja, ou seja, ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, e aos bispos em comunhão com ele. Cabe também ao magistério que, ao servir a palavra de Deus, goza de carisma certo da verdade, definir os dogmas, que são formulações de verdades contidas na revelação divina. Essa autoridade se estende também às verdades necessárias ligadas à revelação. Isto é, a Bíblia somente não basta. É preciso, além da Bíblia, as tradições, as revelações. E depois diz aqui, como ler a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo. Amém. E sob o guia debaixo do guia do magistério da Igreja, segundo 3 critérios: atenção, conteúdo e a unidade de toda a Escritura, leitura da Escritura na tradição viva da Igreja, outra vez a tradição viva da Igreja, respeito à analogia da fé, ou seja, a coesão das verdades entre si. 2 pontos a considerarmos. Primeiro, a tradição, ela tem uma influência grande no catolicismo, a tradição dos católicos. Segundo, você não pode ler a Bíblia, né, e o Espírito Santo inspirar você e você tirar pensamentos acerca daquilo que você leu do versículo.
que você leu, unicamente os padres, bispos, cardeais, é o pensamento deles que você tem que aceitar, é o que eles disserem, né, o que eles falarem na igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 29 a 30, alguém poderia ler, por favor? Atos dos Apóstolos, 20, 29 e 30, um versículo apenas. 2 versículos, desculpe. Eu vou ler, então. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, desde a antiguidade já havia lobos cruéis, pessoas com más intenções, mal intencionadas, para desvirtuar a palavra de Deus. O próprio Cristo, ele fala aqui. E há apenas 2 fontes de autoridade. Vocês vão de convir comigo. 2 fontes de autoridade. Ou de Deus, ou do homem. Se determinado ensino não se acha na Bíblia, na palavra de Deus, ela provém do homem. No entanto, sabemos que o fato de seguir os ensinos do homem invalida a nossa adoração e que os ensinos do homem serão retirados. Isto é, nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Ela é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus revelada, inspirada por Deus, a todos nós, a todos os homens. E nós não podemos aceitar pensamentos humanos, conclusões humanos. Mateus, o próprio Jesus fala lá também, em Mateus 15, abra comigo, Mateus 15. Versículo 9. Você também que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pega a sua Bíblia, abra lá em Mateus 15, versículo 9. Diz assim: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então, muitas denominações, elas não têm a Bíblia como a sua autoridade final. Elas incluem, elas colocam também preceitos, ensinamento dos homens. E nós sabemos que nós somos pecadores mortais e não existe verdade em nós. A única verdade é a palavra de Deus. Nada deve ser adicionado e nem tirado da Bíblia. Nós somos terminantemente proibidos de acrescentar alguma coisa ao que está escrito, ou ultrapassá-lo. Não temos direito algum de ultrapassar a doutrina da Bíblia. Nós não podemos acrescentar. A Bíblia ela já foi terminada, ela já está completa. Ela já foi revelada a nós por inteira, por completa. Então,
Se alguém segura na sua mão e fala, meu irmão, vem cá, eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha, Deuteronômio 4:2. Vamos abrir lá, Deuteronômio 4:2. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, nada é para ser acrescentado à palavra que Deus já deixou para nós, nem também diminuir aquilo que Deus deixou. Mais para frente, Deuteronômio 12:32. Aqui, irmãos, alguns versículos que reforçam, né, que vêm à nossa mente, que reforçam o nosso entendimento para que entendamos o seguinte: nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus e nem também tirar nada da palavra de Deus. Podemos ler Deuteronômio 12:32. Tudo que eu ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Mais uma vez, Deus falando, nada você acrescente e nada você diminua daquilo que está escrito na palavra de Deus. Provérbios 30, 5-6. Vamos lá, irmãos, Provérbios 30. Provérbios 30, 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, a Bíblia, ela destaca que aquele que quer acrescentar algo, alguma coisa à palavra de Deus, seja achado mentiroso. É bem duro isso, né? E nós vemos aqui que Apocalipse, mais 2 versículos. Apocalipse 22, 18-19. Esse texto é bastante conhecido nosso, né? Apocalipse 22, 18-19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, mais uma vez, não devemos acrescentar nada à palavra de Deus. 1 Coríntios 4, 6.
mais uma vez, destacando a suficiência da palavra de Deus para nós, irmãos. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Não precisamos acrescentar mais nada à palavra de Deus. Muito menos preceitos e pensamento dos homens, né? Homens falhos, pecadores. 1 Coríntios 4:6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhanças a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo à igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha alguns problemas, principalmente alguns problemas ligados ao entendimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui, não ir além do que está escrito, para ficar naquilo que está escrito. Mais uma vez, a suficiência da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é todo suficiente. O que eu preciso mais? Está aí a pergunta, o que nós precisamos mais? 2 Timóteo 2, 3, 16 e 17. Texto bastante visto e revisto aqui. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. 2 Timóteo 3, 13 a 15. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Graças a Deus, aqui na Igreja Batista Nova Vida, de Taubaté, nós temos ensinamentos bem nutridos, bem fortes acerca da palavra de Deus. Nós temos o pastor Daniel, nosso professor no Instituto, ele nos ensina. Nós temos o pastor Eduardo, que também nos ensina, o pastor Davi, o pastor Kif. Ensina o quê? Ensina o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala. Nós não ficamos pensando pensamento de homens, nem filosofias vãs de pessoas para juntar-se à palavra de Deus. Ela é todo suficiente para nós. Amém, irmãos? Mais um versículo e acabou. Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui um pensamento meu, meus irmãos. Quando você deixa de ser orientado pela palavra de Deus, você é presa fácil. Presa fácil. A ignorância, ela nos leva a gente se envolver facilmente com
conclusões erradas. Né? Quando você tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, você pode combater tudo que quando Jesus foi tentado no deserto, o que ele usou? Lá em Mateus 4, usou a palavra de Deus. Né? E no mundo de hoje, no mundo tão, hoje, nosso mundo tão desvirtuado, você vê cada coisa que nem tem como a gente mensurar aqui. As pessoas hoje, elas são facilmente, como a gente diz aí no popular, feita a sua cabeça. O que deve fazer a nossa cabeça, fazer a nossa mente? A palavra de Deus. Aqui não se trata de uma disputa pela razão, não estou combatendo ninguém, mas por uma submissão às Escrituras. Quando nós somos submissos às Escrituras, meu irmão, e eu vou falar, mas vai ficar para o domingo que vem, sobre a verdade, né, a crença do catolicismo. Ele é baseado num tripé. Eles usam a Bíblia, mas usam muito a tradição católica, que eles dizem que é passado, né, de boca em boca, e também as bulas, né, ou seja, as encíclicas papais, ou as cartas que os papas eles escrevem e mandam para o mundo. Muitas são cartas dogmáticas. O que é um dogma? Dogma é uma, entre aspas, uma verdade do homem, né? E o homem acha que é uma verdade, né? Nós sabemos que a única verdade é a palavra de Deus. Cristo é a verdade, né? O seu caminho é a verdade. Mas os papas, eles fazem esses escritos e põem como uma verdade, uma crença. Você tem que acreditar naquilo também, tá? Por hoje eu vou terminando aqui, e próximo domingo acho que dá para nós terminarmos. É bastante importante isso para nós, e que o Senhor nos ajude a nós tirarmos conclusões aqui concretas acerca que a palavra de Deus, ela é unicamente suficiente para nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos inspire, para que nós aprendamos as verdades acerca da Tua palavra, Senhor, acerca, Senhor, daquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajude daqui a pouco no culto que iremos ter, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém.